Bom, e a gente continua nesse tema, perguntando quais são os rumos desse caso que envolve o filho do presidente da República. Os inquéritos devem continuar ou não no Supremo ou serem remetidos à primeira instância. O nosso entrevistado agora é o advogado especialista em Direito Constitucional, professor da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, como sempre, com muita gentileza, atendendo a Jovem Pan. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem, meu caro Tiago? Boa noite a todos na Jovem Pan News. Muito obrigado. Professor, uma informação que saiu agora há pouco, é uma informação exclusiva do jornal Estado de São Paulo, estará certamente na capa do jornal impresso amanhã. A PF afirma que Lulinha é citado como destinatário de pagamentos de empresário com interesse no governo. O empresário diz que contratos com o governo seguem transparência e foram firmados sem favorecimento. Defesas de Roberta e Lulinha não se manifestaram até agora, segundo a reportagem do Estadão. Professor, muito tem se falado de vazamento de informações e como a gente conversou com o professor Clever sobre essa polêmica de sair do Supremo e ir para a primeira instância. De uma forma técnica, professor, à luz do direito, como devemos analisar esse caso do filho do ex-presidente, do filho do presidente da República? Sim. Eu sigo aqui na toada do comentário do professor Clever, que foi muito bem lançado. Por quê? Porque, em verdade, dessa vez, Tiago, nesse momento, ao propor ao Supremo Tribunal Federal que o tribunal decline de sua competência pressuposta para a primeira instância do Poder Judiciário, agora o Procurador-Geral da República está certo e está certíssimo. Porque, de fato, não parece haver qualquer causa ensejadora do foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Observe, o artigo 102, inciso 1º, alíneas B e C da Constituição, é claríssimo, ao dizer que ao Supremo Tribunal compete julgar deputados federais, senadores, o presidente da República, o Procurador-Geral da República, ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, ministros de Tribunal Superior, ministros de Estado, ministros do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva não tem nenhuma dessas condições. Portanto, se processado e julgado lá na frente, ou se investigado agora, a supervisão das investigações deve correr por conta de um juiz federal de primeira instância. O Procurador-Geral da República está certo. A questão toda não é, Tiago, para concluir, já te pedindo desculpas pela extensão do comentário, mas é necessário dizer, o problema todo é a aparente contradição do Supremo Tribunal Federal nos últimos 4 anos. Porque o tribunal, em muitas oportunidades, chamou para si a autoridade de supervisão de investigações ou mesmo a competência para processar e julgar ações penais, quando não havia pessoas envolvidas com prerrogativa de foro. O caso do Banco Master, que se iniciou sob a relatoria supervisional do ministro Dias Toffoli, é um caso paradigmático. Não havia nenhum deputado envolvido, nenhum senador. Inicialmente havia um contrato supostamente celebrado por um deputado federal do estado da Bahia para com o Banco Master. Logo se comprovou que esse contrato não tinha relação nenhuma com o objeto das investigações e ainda assim se manteve no Supremo Tribunal Federal a autoridade de supervisão das investigações. Estava errado naquele momento, agora está certo. O que o Procurador-Geral da República propõe, finalmente acerta. Pedir-se que o Supremo não seja autoridade de supervisão dessas investigações. Agora, é claro, vamos ter que aguardar como vai decidir a Suprema Corte neste momento, Tiago. Professor Gustavo, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, professor. Sempre aquele prazer, o senhor já sabe disso, não vamos encurtar. Olha só, independentemente do que vai decidir o ministro André Mendonça, até porque quando ele decidir, está decidido, não tem aí essa discussão. Já, quer dizer, a gente pode até discutir, mas isso na prática não existe mais. E não sendo o senhor juiz, sendo jurista, mas não sendo juiz, eu acho que eu posso lhe perguntar o que eu estou louca para saber a sua opinião, do que o senhor já viu, do que nós temos conhecimento. O senhor acha que já se desenha um quadro de tráfico de influência? Olha, eu creio que ainda não propriamente, tá, Dora? E devo fazer aqui uma observação.
embora primeiro a decidir, a autoridade monocrática a decidir, neste caso, seja o ministro André Mendonça, que é o relator da supervisão das investigações, nesse caso do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, dessa decisão é possível que caiba um agravo à segunda turma para que o colegiado dos 5 ministros se ponha a decidir se o Supremo Tribunal Federal efetivamente tem ou não essa competência. Então, eu creio que essa discussão não vai cessar no gabinete do ministro André Mendonça. Teremos uma extensão para o colegiado, essa é a impressão que eu tenho. Agora, realmente, Dora, por toda a experiência, não só de magistério, mas de advocacia, por todos os fatos que são revelados, eu não chego a dizer que há tráfico de influência. Por quê? Porque o princípio que impera é o princípio da presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado sem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Antes disso, tudo deve se presumir em favor daquela pessoa que é investigada, depois acusada, depois processada e julgada, até que se tenha contra si uma sentença condenatória. Certamente, nós podemos emitir uma impressão, não é, Dora? É o que você está perguntando, é uma impressão minha sobre esse problema. Por tudo que foi divulgado, eu acho que o filho do presidente Lula, o empresário Fábio Luiz, ele poderá sim, isso se vai provar ou não nos autos, ter tido algum contato, mas isso não quer dizer que se caracterize tráfico de influência, Dora. Por quê? Porque o direito penal é a cidadela mais avançada da repressão estatal. De maneira que qualquer conduta, para ser penalmente relevante, para caracterizar, Dora, que tenha havido a prática de um crime, é preciso que a conduta esteja diretamente descrita no enunciado da norma geral, a contrariar a norma jurídico-penal. A conduta ela tem que estar acomodada, deitada naquela redação que descreve o tipo da norma penal. E não me parece que haja provas suficientes para isso no momento. Todavia, se vier com o conjunto da instrução probatória, com os esforços das investigações, se vier elementos de prova nesse sentido, aí sim nós teremos caracterizado um delito contra a administração pública, conforme você indagou. E, evidentemente, que tudo isso terá que ir ao Ministério Público para que o Ministério Público forme o seu convencimento e possa acusar ou não aquele determinado indivíduo. Acho ainda prematuro, acho ainda muito inicial para se dizer que houve tráfico de influência ou qualquer outro crime contra a administração, como, por exemplo, um crime de corrupção ativa ou passiva, Dora. Perfeito. Professor Gustavo Sampaio, mais uma vez, obrigado pela gentileza, por atender a Jovem Pan, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Bom fim de semana, volte sempre, o senhor é sempre bem-vindo, professor, um abraço. Muito obrigado, Tiago, satisfação conversar com você, bom jornal.